dia, pessoal! Vamos iniciar mais uma semana com nossos estudos e hoje, na nossa aula de atualidades, iremos dar continuidade ao assunto da aula anterior, que falamos sobre as políticas públicas. Então, hoje iremos para a parte 2. Mas antes, vamos falar um pouco mais e relembrar o que são as políticas públicas, certo? Então, são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico, ou seja, corresponde a direitos assegurados na Constituição. Então, esse conjunto, ele engloba tanto a parte pública como a privada, né? A privada que é particular, mas a gente vai nos aprofundar um pouco mais na parte pública. Então, as políticas públicas, elas afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente do sexo, da raça, da religião ou nível social. Com o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades do representante popular se diversificaram. Então, ficaram de diversas formas. Hoje é comum dizer que a sua função é promover o bem-estar da sociedade. Então, o bem-estar da sociedade, ele está relacionado às ações bem desenvolvidas e à sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança. Ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como um todo. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos das políticas públicas na educação, no trabalho e na saúde, certo? Então hoje a gente vai falar dessas políticas em outras áreas. Vamos conhecer. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre o meio ambiente. A preservação dos recursos naturais passou a ser preocupação mundial e nenhum país tem o direito de fugir dessa responsabilidade. Então, a preservação em si, né, dos recursos naturais, ele é um problema mundial. E o país, todos os países, eles devem cumprir com essa responsabilidade. Não deve fugir dessa responsabilidade de forma nenhuma. Então, o poder público tem um dever de atuar com políticas públicas de forma eficaz na defesa do meio ambiente para evitar sua degradação, na preservação do dano ambiental e com o objetivo de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. Existe a necessidade da participação da sociedade na proteção do meio ambiente. A necessidade de proteção ambiental é antiga, surgindo quando o homem passou a valorizar a natureza, inicialmente de forma mais amena e atualmente de forma mais acentuada. Primordialmente, se dava a importância à natureza por ser uma criação divina. Então, pessoal, primeiramente tinha todo aquele cuidado com a natureza, porque é uma coisa divina, dada por Deus. Mas aí, com o passar do tempo, fomos valorizando cada vez mais essa natureza e nos preocupando com ela. Então, o poder público, ele entrou com essa ação. Mas nós, que somos a população, fazemos parte de quê? Da preservação. Vimos em muitos noticiários, né, reportagem, pessoas que se preocupam com o meio ambiente.
onde formam grupos e se dirigem até uma praia, por exemplo, para fazer a coleta de lixo, né? Retirar o lixo daquele ambiente, para que não fique com aquele aspecto de poluição, e sim de preservação, né, dos recursos naturais. Então é nosso dever também preservar. Nós temos direito, mas também temos os nossos deveres e devemos cumprir, certo? Então agora vamos falar um pouquinho sobre a segurança pública. Quem é responsável pela segurança pública no país? Não, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, os policiais civis, policiais militares e Corpo de Bombeiros Militar. Então, essas pessoas, elas são responsáveis pela segurança pública. Quando acontece algo, como por exemplo, um incêndio inexplicável, a quem devemos recorrer? Aos bombeiros. E desde pequenininho a gente já tem aquele conhecimento que os policiais, eles estão ali para nos defender, nos proteger. Então é dever da segurança pública, assim como os policiais, defender a população, garantir a segurança. Quando acontece o quê? Assaltos, violência, qualquer um tipo de violência, pode ser doméstica, sequestro, então recorremos aos policiais, né? Este órgão público que está para nos assegurar, nos defender, ok? Agora vamos falar sobre o lazer que todos nós merecemos. Então, sendo a falta de lazer um dos problemas centrais da sociedade e que a recreação favorece o bem-estar físico e mental dos indivíduos, além de ser vantajoso à economia e à cultura do grupo, o governo deve amparar, estimular e facilitar, promovendo o quê? A sua prática. Então, pessoal, dentre algumas medidas que competem ao poder público, encontra-se a reserva compulsória de áreas para recreação no planejamento urbano, o recolhimento de tributos a serem aplicados na aquisição de novas áreas para recreação e desenvolvimento de programas, a concessão de incentivos fiscais às empresas privadas que oferecem atividades recreativas ou que formem pessoal, assim, um grupo especializado para operar na comunidade em que vivem. Então, o lazer, ele tem tanto na parte privada como na parte pública. Só que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na parte pública, porque estamos falando de políticas públicas. Então, todos nós temos direito a um lazer. E os governos nacionais, federais, estaduais, eles se preocuparam e se preocupam com isso. Por quê? Porque já se disse o ditado, né? Mentes sadias é bem melhor para um planejamento, para seu trabalho, para suas atividades. Então, o lazer, ele é muito importante. Temos o quê? Nas políticas públicas, parques ecológicos. Aqui no Juazeiro, nós temos o Geozine, praças ampliadas com academias, onde as pessoas possam ir se exercitar um pouquinho, praticar o exercício físico, conversar, né? Ficar num local mais arejado, fazer uma caminhada. Então, tudo isso é constituído para o bem-estar da população, para o lazer, né? Um local seguro,
onde os pais possam ir com seus filhos para descansar um pouquinho, conversar enquanto a criança brinca um pouquinho no parquinho, o pai fica ali conversando com a mãe. Então isso é uma forma de lazer, porque o ser humano, ele não tem como viver só do trabalho para casa, para suas atividades do lar, né? Suas atividades domésticas. Então tem que ter um lazer também, uma distração, né? Para relaxar um pouco mais, sair um pouco da rotina. Então aí é onde entra a parte do lazer, tá certo? Então, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esses assuntos que debatemos hoje nas políticas públicas e que vocês pesquisem um pouco mais sobre esses pontos que estudamos hoje, tá certo? Vou deixar uma tarefa lá no nosso grupo, onde vocês vão resolver com todo carinho, tenho certeza disso, tá certo? Então, até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.